Boa noite, meus amigos. Pontualmente, começamos um pouquinho depois, 19 horas e 33 minutos, mas começamos aqui mais uma hora do café especial. E aí estou com os nossos convidados, e para aqueles que vão assistir depois, está gravado, eu vou passar depois o link para vocês assistirem, porque muita gente, como vocês sabem, amanhã é Dia das Crianças, temos várias pessoas que estão trabalhando até mais tarde, principalmente no comércio aqui da cidade e da região, estão trabalhando até mais tarde para entender e atender os clientes. E aqui é a hora do café especial. Eu estou comemorando hoje um final de uma etapa que eu chamo da etapa da estratégia para mudança, a mentalidade estratégica para mudanças. E por que eu estou falando isso? Porque eu fiz através de uns vídeos curtos, tanto para pessoas quanto para organizações, e encerrou agora na quarta-feira desta semana, foi o último vídeo. E eu vou convidar vocês a assistirem, porque eu acho que essa é uma questão muito importante para que a gente possa desenvolver. Como é que a gente muda a mentalidade? O que pode acontecer? Quais são as etapas que eu posso considerar? O passo a passo, entendendo que as mudanças ocorrem para as pessoas nem sempre do mesmo jeito. Aliás, elas ocorrem do seu jeito. Ah, Como a gente diz, meu futuro, minhas regras, minhas mudanças, meus compromissos, meu foco. Cada pessoa tem necessariamente a sua própria história, a sua própria maneira de desenvolver. Para algumas pessoas, essa mudança ocorre com muito mais rapidez, porque tem um empenho muito maior e tem o desempenho é muito melhor em algumas das áreas. E para outras pessoas pode demorar a vida inteira. Então, hoje eu vou conversar sobre histórias de sucesso, pessoas que fizeram acontecer, que trabalharam algumas situações interessantes e que fazem com que a gente, em vez de a gente ficar invejando, nós podemos nos inspirar pelo seu, pelos seus resultados, por aquilo que elas construíram. Algumas são conhecidas do mundo inteiro, são conhecidas porque são pessoas famosas, mas eu estou trazendo duas pessoas também, e essas duas pessoas são aquelas pessoas que são do meu contato, pessoas amigas, pessoas conhecidas minhas, que não são grandes personalidades, não saiu em jornal nenhum, mas conseguiram desenvolver uma mudança estratégica, conseguiram eh, trabalhar a sua mentalidade e, embora tivessem condições totalmente adversas, diferentes daquilo que nós conhecemos, elas conseguiram construir alguma coisa. Então, está aqui o nosso processo, o nosso trabalho de encerramento, mas trazendo histórias de sucesso, pessoas que tiveram sucesso, e o meu comentário vai ser em cima dos resultados que elas trouxeram. Algumas delas podem ter personalidades diferentes. Alguém pode dizer assim: não, eu não jamais faria o que ele fez. Mas o importante é que resultados ele trouxe, não só para si, como para o mundo, para as pessoas que ele esteve se relacionando. E, nesse caso, alguns desses personagens trouxeram para o mundo inteiro como isso aconteceu. Então, eu fiz algumas anotações para não ficar aquela coisa muito extensa, muito chata, né? E depois, se vocês quiserem fazer perguntas, também não tem problema nenhum, é só mandar aqui, eu vou ter o prazer de responder. E, se quiserem, eu posso mandar toda a base de dados onde eu fui buscar. Muito bem. Então, a primeira pessoa que quase todo mundo conhece, né? Aliás, acho que todo mundo conhece, quem ainda não assistiu ou quem ainda não ouviu falar, daquela apresentadora americana, a Oprah Winfrey. Então,
a história da Oprah Winfrey é uma história de crescimento, tá? E ela era muito, muito pobre mesmo. E dentro de um país onde o racismo é muito alto. É uma mulher negra que tinha sonhos. E ela, desde criança, ela teve vários desafios. Primeiro, negra, mulher, pobre. Como é que ela vai conseguir, ao longo do tempo, trazer toda essa questão para a gente analisar? Ela se torna uma das maiores, se não hoje, a maior apresentadora de talk shows dos Estados Unidos e provavelmente do mundo. O show dela, que chama de Oprah Winfrey Show, é visto por milhões de pessoas. Não é só milhares de pessoas, por milhões de pessoas. E ela tem um talk show fantástico. O que ela fez? Qual é o segredo dela? E eu anotei, vendo pelo lado dela, duas coisas importantes. Aliás, três. Ela teve persistência. E essa persistência e resiliência, apesar de todas as dificuldades, ela nunca desistiu dos seus sonhos. E essa é uma questão muito importante quando a gente tem um sonho e a gente não desistir dele. Às vezes é difícil, é duro, é desgastante, às vezes a gente sofre, mas se a gente tem um sonho, aquele sonho é verdadeiro e sabe que aquilo que eu vou conseguir, eu vou transferir toda a minha energia, toda a minha força para isso. E fazer parcerias com as pessoas que podem me ajudar. Para ajudá-las, e vou ajudar, porque depois vem a, as recompensas, os benefícios. O segundo ponto muito importante dela foi que ela tinha autoridade. Ela sempre foi uma pessoa que tinha. ah, Ela foi muito verdadeira, ela tinha autenticidade. Ela era uma pessoa que tinha autoridade, mas ela tinha autenticidade. Ela era aquilo que ela era. Ela não deixou de ser uma mulher negra, com todos os seus defeitos. E aqui tem um pormenor. Qualquer uma dessas pessoas que eu vou comentar hoje, elas não são perfeitas, não foram santas, não eram santos, que a gente vai dizer, não fizeram milagres. Elas fizeram justamente aquilo que nós podemos fazer, porque a gente tira desse processo de aprendizado delas. Tá? Então, ela sempre foi aquilo que ela sempre foi, autêntica. Terceiro ponto, ela foi empática e foi generosa com as pessoas. A autenticidade dela, aquilo que ela sobreviveu, fez com que ela criasse, inclusive, uma fundação para ajudar as pessoas e ajudar pessoas que tinham causas. Eu não vou aqui descrever, eu acho que é importante a gente trabalhar com esse processo de entender o que ela fez. Ela foi e usou todo aquele sucesso que ela tinha, todo o dinheiro que ela ganhou para ajudar as pessoas e tá lá. Existem algumas pessoas que podem ter críticas com relação a ela, mas tudo bem. Tá lá. Bom, o segundo nome, conhecidíssimo por quase todo mundo, né? Essa aí com certeza hoje todo mundo, ninguém pode dizer que não conhece ou não ouviu falar, é o Steve Jobs. Steve Jobs é aquele cara que, junto com outras pessoas, ele fundou numa garagem, o que seria hoje, o que é uma das maiores empresas de informática do mundo. E ele foi uma das pessoas que criou um monte de coisas, tá? Ele teve um papel muito importante nisso e também teve um papel muito importante no Pixar, naqueles estúdios que fazem aqueles desenhos, aquelas animações fantásticas. Bom, vamos trabalhar um pouquinho com ele. O que era o Steve Jobs? O que ele fazia?
que ele... Primeiro, ele sempre pensou em inovação. Ele queria coisas novas. E ele foi trabalhar, criar tudo isso, tá, a respeito desse processo. Ele sempre teve essa ideia de que os produtos que ele estava criando, as animações que ele ajudava a criar, ele trariam para as pessoas algo diferente, mas que as pessoas precisavam. Eram inovadoras. E ele criava. O segundo processo dele foi a questão da perseverança. Ele teve uma época que ele se deu mal, ele acabou sendo demitido da própria empresa que ele ajudou a criar, da Apple. Mas ele cresceu, ele teve perseverança, ele mudou a forma de pensar e de agir, voltou para a Apple e levou a Apple para um momento maravilhoso, para um sucesso estrondoso e que está até hoje aí. E tinha algo que era a terceira questão, era a visão de futuro. Ele tinha a capacidade de pensar de uma maneira de olhar e prever as tendências. Aliás, muitas pessoas dizem que ele criava as tendências, ele criava o futuro. Não, na verdade, se a gente for observar, ele olhava as tendências, ele tinha prever qual é a tendência do mercado, por onde a internet vai entrar, por onde os computadores podem melhorar a vida das pessoas, por onde os tablets, por onde tudo aquilo que criou podia ajudar as pessoas. Terceira, terceira pessoa que eu botei era. O nome é complicado, mas todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar, ou assistiu o filme, ou leu os livros. Né? J.K. Rowling. Né? A J.K. Rowling foi a autora da famosa série Harry Potter. Aí eles vão falar, poxa, mas a mulher é riquíssima, ela é sucesso mundial. Os filmes estão lá, os livros são vendidos. E em alguns países do mundo não tem um adolescente, né, que nunca leu, que não sabe, que não leu um dos livros ou que não leu toda a coleção de Harry Potter. Tirando todas as questões, as polêmicas que foram criadas em volta do nome dela, é importante entender o seguinte: ela enfrentou extremas dificuldades para conseguir lançar o seu produto. Ela teve à beira da falência muitas vezes. O que ela escreveu, né, o que a gente chama na, no contexto dos livros, né, os manuscritos que ela escreveu sobre a história foram rejeitados por muitas editoras, até que teve uma que resolveu aceitar. E aí, a gente aprende com ela três coisas também. Primeiro, a determinação. Apesar de todas as rejeições, de as pessoas dizerem não, ela nunca aceitou, porque ela sabia que tinha alguma coisa muito boa, que a história era boa, que era o sonho dela, e ela não ia ter. E ela persistiu. E aqui vamos diz a insistência e persistência. Ela começou a mostrar para as pessoas de forma diferente aquilo que ela queria com os seus manuscritos, com os seus livros. E ela persistiu e fechou e conseguiu. Também teve muita criatividade. Ela teve que criar alguma coisa que a gente chama do mundo mágico. Quem não imagina o Harry Potter? Muitas crianças hoje pelo mundo, e até alguns, tinham festas onde se imaginava Harry Potter. Né? E essa imaginação trouxe para ela milhões de dólares. Talvez, e numa entrevista que eu li a respeito, ela nunca pensou em ter milhões de dólares, ela só queria ter o sonho de vender os livros dela, porque ela sabia que eram muito bons. Como consequência, ela ganhou milhões de dólares. E teve o processo de transformação, superou-se, a superação, porque ela superou as dificuldades em sua história inspiradora de sucesso. Muito bem. Antes de colocar mais dois famosos que eu queria trazer para vocês, eu quero trazer para vocês um que vocês não conhecem. Um cara que morava num bairro de classe média baixa, lá em São Paulo,
chamado, não sei o nome. Todo mundo conhecia ele como biscoiteiro. E quem era o biscoiteiro? Biscoiteiro é aquele senhor, já tinha alguma idade, que ele saía todos os dias, todos os dias, todos os dias da semana, por volta mais ou menos de 3 horas, 3 e pouco, vendendo biscoitos. Ele tinha uma coisa interessante, vendia biscoitos, e ele tinha, eu nunca mais esqueci, porque quase todas as crianças do bairro conheciam o biscoiteiro. E ele cantava a música, eu não sei exatamente, mas ele tinha um vozeirão, e ele saía falando o seguinte: o biscoiteiro, paçoca, minduim, torresmo, pururuca. Ele falava isso o tempo todo, e as crianças iam fazer, juntando tudo e pegando e comprando dele todas essas coisas. Quem fazia isso era ele. E ele passou durante muitos anos, a minha infância inteira eu lembrava, eu saía correndo, pegava dinheiro com a minha mãe, às vezes minha mãe não tinha, então eu ficava triste, mas a gente via na rua ele passando, as crianças saindo e comprando. O biscoiteiro teve 3 filhos, 2 deles estudaram comigo, tinham mais ou menos a minha idade. 2 deles se tornaram médicos e a menina, que era mais nova, formou-se em advocacia. E ele conseguiu, através desse trabalho de biscoito, vender biscoito puro Luca, e todas aquelas coisas, guloseimas que ele mesmo fazia junto com a esposa, saía pela cidade. E nunca teve nenhum arrependimento. Todo mundo conhecia e admirava aquele homem que fazia aquilo que ele gostava e que melhor sabia fazer. O biscoiteiro era uma das coisas. O que ele tinha? A simplicidade, a honestidade e a humildade eram os 3 conceitos que ele tinha. Ele era simples, né? Ele era extremamente simples, uma pessoa muito simples, mas ele era muito importante para toda aquela geração. Muitos que vão hoje assistir, depois vão assistir essa minha hora do café especial, eles vão lembrar do biscoiteiro, principalmente aqueles que moravam na Bela Vista, ou chamado bairro do Bexiga de São Paulo, né? Muito bem, vamos lá para uma personagem importantíssima na história moderna e nos últimos tempos, que foi aquela menina chamada Malala, e aí eu vou ler aqui, Yousafzai. Yousafzai, que ela foi uma ativista paquistanesa que quase morreu porque não as mulheres ali não podiam estudar. E ela, mesmo com à beira da morte, ela continuou defendendo a educação das meninas. Ela sobreviveu a um ataque de talibãs, um ataque vergonhoso, covarde, crianças que não podiam. E continuou ao longo desse tempo todo buscando seus ideais, tornando-se aquela pessoa que cada vez mais atraía jovens, até ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Querem mais do que isso? Mais do que isso, ela teve coragem, ela aprendeu essa lição que nós estamos aprendendo, tá? Ela teve a questão da persistência, que mesmo depois do ataque, na cama de um hospital, até que ela conseguiu se recuperar, ela continuava ainda trabalhando ainda cada vez com mais vigor. E o último, ela trouxe para a sociedade, para o mundo, o impacto, uma inspiração para muitas outras meninas que começaram ao redor do mundo se libertar e poder ter a igualdade de poder estudar como qualquer outra pessoa, independente do seu sexo. Elas tiveram isso. Chegamos ao final, né? Não, não chegamos. Tem mais uma pessoa só. E essa era uma pessoa muito próxima da minha família, que era um dentista. E ele era pai de 2 meninas e ele, ao longo da vida inteira, com a família toda
voltada para a parte de saúde, pai médico, mãe também com alguma coisa de medicina. Todo mundo da família, tio, todo mundo era da área de medicina. Minha mãe tinha um sonho que queria que ele fosse médico também. E ele acabou sendo dentista. E a vida inteira ele, atendendo o pedido da mãe, ele continuou sendo dentista, criou as suas duas filhas, tinha os seus problemas, tinha, mas ele tinha um sonho. E o sonho dele era ser mecânico, cuidar de motores de carros. A história conta, e eu pesquisei e entrei em contato com a família quando a mãe dele faleceu. No dia seguinte ao enterro da mãe, ele vendeu todo o seu equipamento de odontologia, todo o equipamento de dentista, e investiu tudo numa mecânica. E se tornou aquilo que ele era, mecânico, aquilo que ele queria ser toda a vida. Mas para não desagradar a família, não desagradar principalmente a mãe, ele esperou que a mãe dele falecesse para ele cumprir o sonho dele. A aprendizagem dele é que jamais esqueceu o sonho dele. E não importava qual era a idade ele tinha, ele já não era mais nenhuma criança. E se tornou como era um bom dentista, se tornou também um bom mecânico. O interessante de todas essas histórias, que a nossa conclusão é a seguinte: o que é que tinha em comum todas essas pessoas que nós conversamos, que eu conversei aqui, que eu falei? Primeiro, paixão. Todas elas tinham paixão, tá? Para encontrar, para buscar algo que sempre os apaixonava e dedicaram parte da sua vida a isso. Não está aqui aquela pessoa que vai discutir se em alguns momentos foram extremamente ruins, foram extremamente dedicados e muitas vezes até deixaram de lado a convivência com família, com amigos. Não, mas essa paixão foi muito importante. E nós podemos ter também. Segundo ponto, a perseverança. Eles não desistiram diante dos obstáculos e, que mais? Continuaram lutando por cada um dos seus objetivos. Muitos deles tinham objetivos muito concretos, muito claros e de curto prazo, alguns, e foram crescendo. Eu costumo dizer que muitas vezes, em vez de a gente subir numa ladeira muito grande e podendo escorregar, cair, voltar no começo, a gente vai por etapas, como se tivesse degraus. E eles foram construindo, cada hora um pequeno objetivo, vai para o próximo. Porque se ele tiver alguma coisa, ele vai voltar um, dois degraus, mas ele não vai voltar até estaca zero. Ele vai continuando o processo, subir em degraus. E o fundamental para a mentalidade estratégica para a mudança é o foco. Quais são as metas? O que eu preciso trabalhar? O quanto eu preciso trabalhar duro para alcançá-las? Essa é a coisa. E aí, o que nós vamos tirar de todas essas histórias, né? Da Oprah Winfrey, da Malala, do Steve Jobs, da J.K. Rowling, do biscoiteiro e do mecânico, dentista mecânico. Primeiro, paixão, que eu já comentei. Essas pessoas têm algo que os apaixonava e que dedicaram sua vida a isso, mesmo que essa vida fosse lá na frente, muito tempo depois, sempre pensar. E estava aqui no nosso cérebro. Está aqui o tempo todo no nosso cérebro. Ele pode demorar semanas, meses, anos, ou uma vida inteira. A gente não pode. Sei que podemos transformar esses sonhos em realidade. Perseverança. Eles não desistiram, mesmo diante de todos os obstáculos. Foco, inovação e propósito. Eles utilizaram esse sucesso para fazer a diferença no mundo. Pequena diferença,
Quem é que não ficava contente às 3 horas da tarde quando a gente ouvia um biscoiteiro? Qual era a criança daquele bairro pobre, um bairro de classe média baixa, que não ficava vendo passando e ele com a sua cesta de vinho, carregando sol, chuva, sempre carregando e fazendo a alegria de algumas crianças. Eu sou um deles. Quem é que não queria esse propósito de ajudar as pessoas e, com isso, sobreviver? Nós vamos aprender com elas o seguinte: o sucesso de qualquer situação é um processo e não acontece de um dia para o outro, não é mágico. Então, algumas das pessoas que estão vendendo para a gente que se você participar do curso tal, entrar amanhã, você está rico, você está lá, não, desculpa. É, o processo não é assim. Ele requer tempo, esforço, dedicação, estudo e tudo aquilo que nós já conversamos aqui em cima, que eu já mencionei. A persistência faz com que a gente comece a entender que, se não dá por um caminho, pode ser por outro. Então, é possível que a gente aprenda a seguir por caminhos diferentes. Se não dá por um lado, nós vamos por outro. Isso que a gente chama de persistência. Se a gente tem paixão, tem perseverança, você tem foco, você também pode alcançar esses objetivos através da mudança de rumos, até que você consiga. Isso já foi feito por N pessoas. O sucesso das pessoas não é uma competição. Eu não me comparo, eu não comparo. O sucesso não tem que comparar o que com os outros estão fazendo. O sucesso é algo pessoal e intransferível. E ele é a concentração daquilo que eu quero crescer e daquilo que eu quero como desenvolvimento. O meu crescimento, o meu desenvolvimento é único, é meu. E esse será o meu sucesso. O meu sucesso pode ser aprender uma coisa muito simples, mas é só meu. E não é comparável com ninguém. E o último que vem, ter sucesso na vida é ter muito mais do que dinheiro e fama. É simplesmente e tão somente encontrar a verdade, encontrar aquilo que você sempre desejou, fazer a diferença para o mundo através da sua realização profissional. E aí a gente começa a contar milhares de pessoas que têm feito isso. Então, eu estou aqui com a Silene, que está me ouvindo, eu acho que se ela parar para pensar, ela vai encontrar várias pessoas que podem ser modelos, exemplos disso que eu comentei. E a gente pode fazer exatamente da mesma forma. Meu sucesso, muitas vezes, não tem comparação com ninguém. Eu não comparo o meu sucesso com ninguém. E essa talvez seja a grande diferença que a gente fala do que ser uma mentalidade estratégica para o sucesso. Então, o que eu quero transmitir para vocês nesse pouquíssimo tempo que eu fiquei com vocês, abordando de uma forma muito direta, muito objetiva, podíamos conversar sobre Malala durante horas, podíamos conversar com Steve Jobs e podíamos ter outros modelos, e temos. Cada um de nós tem outros modelos. Eu tenho o modelo da minha avó, que, embora nunca tivesse tido uma educação como eu tive acesso, ela era extremamente sábia nas suas considerações. E ela criou 2 filhos e ajudou a criar netos que eu sempre achei que não teria condições, mas ela fez algo maravilhoso. Ela tinha seus defeitos, como toda pessoa tem. Ela teve sucesso naquilo que ela pretendia fazer. E era uma mulher sábia. Para mim, era um exemplo. Para mim, é um modelo a ser seguido. Assim como cada um de nós
cada um de nós procura sempre ter alguém, alguma pessoa que tenha como modelo, que aprenda com ela. E eu sempre digo para as pessoas, quando eu vou trabalhar numa mentoria, ou num processo de coach, ou num curso, ou em qualquer lugar, ou numa palestra, se você não sabe exatamente como fazer aquilo, procure ajuda, pergunte, vá atrás. Existirá sempre existirão sempre pessoas prontas a ajudar a gente a construir aquele modelo de crescimento. Para algumas pessoas será simples, para outras pessoas será muito difícil, para outras pessoas não será nem simples e difícil, vai acontecendo, porque a pessoa para de pensar nos infortúnios e começa a pensar nas realizações. E começa a entender que cada desafio pode se tornar uma oportunidade. É simples, mas muitas vezes não é fácil. Então, eu quero combinar com vocês de que, à medida que vocês quiserem entrar em contato comigo, perguntar mais, deixar todo esse processo, procurem entender o que essas pessoas fizeram. Não faça uma análise, um julgamento delas. Procurem trazer aquilo que elas fizeram e que pode ser adaptável à sua vida, à sua realidade, ao seu foco, à sua paixão, que é só sua, não há mais ninguém. E o que eu gostei depois de todo esse estudo, de toda a pesquisa que eu fiz, é aquela coisa assim, algumas dessas pessoas são pessoas extremamente simples, que se vestiam de uma forma simples, que não estavam preocupados se tinha um carro do ano, ou se tinha um avião, se tinha coisa, mas tinham porque tinham. E que não precisavam, e se precisassem começar de novo, começariam tudo de novo. Assim como tem outras pessoas que, depois de toda a riqueza, vão ajudar as outras pessoas e dão todo o dinheiro que têm, porque já construíram aquilo que precisavam. E passam a construir outras grandes tarefas, ou buscam outros grandes objetivos. Quantas pessoas já fizeram isso? E quantas pessoas ainda farão? O meu convite para vocês é a mentalidade estratégica para a mudança é pensar no seu sucesso, criar a sua própria vida, buscar o seu sonho todo dia. Ao levantar, olhe para o espelho de manhã cedo, quando estiver penteando os cabelos, escovando os dentes, e fala: eu vou conseguir. E não, isso não é mantra, isso não é coisa de coach, não tem nada de clichê. Essas pessoas não faziam isso. Eu estou simplesmente, de vez em quando eu acordo, olho para o espelho e falo: hoje vai ser um dia ótimo. Assim como tem dias que eu também acordo e falo: nossa, hoje eu não estou legal. Mas eu não perco o foco, não vou perder jamais a minha razão, o meu sonho, os meus ideais. Nós começamos hoje o nosso bate-papo às 19 horas e 33 minutos, são 20 horas e 6 minutos. É pouco tempo para uma montanha de coisas que você tem que pensar. Eu vou deixar aqui depois, para quem quiser, manda uma mensagem aqui, vai ficar no YouTube, está sendo gravado e vai ficar no YouTube. Vocês podem pedir, eu quero o texto onde você se baseou, as fontes onde você se baseou. Eu estaria aqui com vocês, com certeza. Agradeço esse momento maravilhoso que vocês me deram. Espero que essa hora do café especial, e aqui está o meu cafezinho, né? Na minha xicrinha preferida. Hoje está uma temperatura agradável aqui na cidade onde eu moro. Um bom café para vocês e até a próxima hora do café. Ou com um convidado, como está indo lá, toda sexta-feira, 19h30, ou comigo na hora do café especial, onde eu trago alguns temas
como sugestões. E esse tema da história de sucesso foi um pedido de uma pessoa que disse para mim: conta um pouquinho, fala um pouquinho dessas pessoas, conversa sobre o que é que a gente pode aprender com essas pessoas. E foi isso que eu trouxe para vocês. Hoje, dia 11 de outubro de 2024, desejo a vocês, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, de qual eu sou devoto. Amanhã é dia 12 de outubro, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, e eu quero agradecer a ela tudo isso que ela me deu, e eu acredito nisso. E também para as crianças, o meu abraço, para que elas comecem a pensar também, ensinem os seus filhos, as suas crianças, a serem pessoas cada vez melhores e a terem sonhos para conquistarem o mundo e mudarem esse mundo que nós tanto merecemos. Uma boa noite a todos e até a próxima Hora do Café.